Manhã Total. Entrevista. Nós vamos receber agora no nosso programa Manhã Total o Arthur Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, está conosco para bater um papo sobre as regras da eleição, o que mudou, como funciona e inclusive você fique atento, em especial aquelas pessoas que são ligadas a partidos políticos, que pretendem ser candidatos a vereador, a prefeito, a vice-prefeito na próxima eleição. Oi Arthur, tudo bem? Como é que está? Bom dia. Bom dia, Cláudio Moreno, um prazer enorme falar com você e com os amigos da 102 FM. Arthur, mudou muita coisa na legislação para esse ano ou digamos que a mudança não foi tão grande da eleição passada para essa? Não, mudou. A grande modificação dessa eleição é a impossibilidade de coligações nas eleições proporcionais. Então isso é uma mudança grande que vai impactar bastante as candidaturas aí a vereador. Antes por exemplo, o prefeito, quando ia lançar uma chapa para vereador, unia lá 6, 7 partidos, e esses partidos funcionavam como um só, tanto no relacionamento com a justiça eleitoral como para fins aí de formação do quociente eleitoral. Agora os partidos concorrerão sozinhos e aí aqueles que tiverem o quociente eleitoral vão obter as vagas e aqueles que não obtiverem vão ficar na distribuição das sobras. Tem lá uma formulinha para a distribuição das sobras, mas o que é importante é que geralmente o partido que fica com 90% do quociente eleitoral fica com a vaga remanescente, aquele que fica mais próximo de atingir o quociente eleitoral e assim por diante. Aí a cada vaga distribuída, essa conta ela vai sendo refeita. Então essa é a grande novidade. Uma outra novidade muito grande, Cláudio, a impossibilidade de você fazer toda a sua campanha do próprio bolso. Agora você pode gastar até 10% do limite de gastos definido pelo Tribunal Superior Eleitoral na própria campanha com recursos próprios. Até a eleição passada podia gastar 100% dos recursos. Enfim, essas são as principais alterações. E a outra alteração também, né, que esta é circunstancial, é a Covid-19, que está obrigando todo mundo a se reinventar. Os profissionais estão tendo que se reinventar e os candidatos terão que se reinventar também, porque outra novidade, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou que as convenções sejam realizadas online. Então não vai ter mais aquela festa democrática. Eu que já participei aí de várias convenções aí em Bragança Paulista, aquela festa bonita que era feita a todas as convenções, não vai ser realizada porque as convenções também serão virtuais. Arthur, a eleição ela começa bem antes da eleição, né? A gente tem sempre aí a pré-campanha, o que é possível, o que não é. Mas só embalando nessa sua informação das convenções online, o senhor acredita que haverá a mudança da data da eleição? Então, ontem, inclusive o ministro Barroso concedeu uma entrevista dizendo que vai haver alteração sim. Provavelmente o que está se formando em matéria de consenso aí é primeiro turno dia 15 de novembro, segundo turno dia 6 de dezembro, para dar tempo de fazer a diplomação. Só que, como a gente sempre fala, só muda a data da eleição quando tiver uma reforma constitucional, porque isso depende de uma emenda constitucional. E precisa ter também uma reforma legislativa, se for o caso, para alterar, por exemplo, a data de início da propaganda eleitoral. Em princípio, o início da propaganda eleitoral ocorrerá no dia 16 de agosto. Até 15 de agosto estamos naquela chamada fase da pré-campanha. Tudo indica que vão atrasar o calendário, mas não vão atrasar as convenções partidárias, vão atrasar a data da eleição, né, do primeiro turno, do segundo turno, mas tudo indica que não vão atrasar nem as convenções, nem o registro de candidatura. Significa que todos aqueles pré-candidatos terão que ter aí a sua documentação em ordem até o dia 10
de agosto para dar entrada no pedido de registro até o dia 15 de agosto. Tá. Bom, tá comigo aqui o Eberson Martins, que apresenta o Manhã Total comigo, vai fazer umas perguntas para o senhor, mas antes eu quero dar informação que o presidente e vice do TSE conversaram com Maia Alcolumbre sobre eleições municipais. Aos parlamentares, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que há consenso médico em relação à necessidade do adiamento do pleito. Então eles fizeram essa reunião ontem, ao que tudo indica vai nessa linha da gente ter a eleição no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 6 de dezembro, aí sim havendo a necessidade de se oficializar isso como uma votação no Congresso Nacional. Eberson, o doutor Arthur Rola à sua disposição. Doutor Arthur, nós que já falamos aí de outros assuntos também na programação da 102 FM, queria lhe perguntar o seguinte, como um dos grandes especialistas nessa área, o que é que o doutor entende que seja melhor? A manutenção da data já divulgada das eleições, um adiamento? Muito se fala já há anos no Brasil da unificação das eleições. O que é que o doutor entende que seja melhor nesse período aí? Bom dia. Bom dia. Eu entendo que a unificação das eleições viola a cláusula pétrea, a periodicidade dos mandatos e a renovação dos mandatos é cláusula pétrea constitucional. Então isso, na minha concepção, é impossível, e nessa linha também é a linha, pelo menos, do ministro Barroso, do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, adiar também me parece inevitável, né? A gente está ainda com uma curva ascendente de casos de coronavírus e nesse cenário fica difícil fazer eleição, mas sinceramente, Anderson, me preocupa realizar a eleição em dezembro, o segundo turno, porque dezembro aqui no Brasil já está calor, já está verão, todo mundo quer ir para a praia, então eu tenho medo de uma debandada geral para a praia e menos gente votando, porque isso às vezes acontece em feriados, etc. Então eu tenho receio disso, mas de qualquer forma também a gente está no estágio da democracia que cada um tem que ter consciência da importância do seu voto, que cada voto faz diferença, sobretudo em eleições municipais, onde já houve casos aí de diferença de um voto e já houve caso até de empate. Pois é, essa é a preocupação que eu tinha, até comentei isso com o Cláudio essa semana aqui no programa, de que se a eleição for em dezembro, como se fala, dia 6 e 20, a tendência é que tenhamos uma das maiores abstenções dos últimos tempos, se isso ocorrer. Acho que essa é a preocupação de todo mundo aí, principalmente no meio jurídico, né? Com certeza, mas assim, eu acho que no dia 15 de novembro, primeiro turno, e 6 de dezembro, até porque, Cláudio, precisa ter o prazo de diplomação, né? Demora um tempinho para diplomar, então tem que ter um prazo para diplomar para todo mundo tomar posse no dia 1º de janeiro. Se fizer tudo em dezembro, fica muito em cima da hora e agrava esse problema do povo viajar para tomar sol e deixar de votar, porque fala-se aqui que o voto aqui no Brasil é obrigatório, mas a multa é irrisória, a multa que tem que se pagar é irrisória. Então as pessoas têm que votar pela consciência da importância do seu voto para tentar fazer o melhor, e lembrando que a gente está falando de eleições municipais que decide o futuro da cidade. Se você tem um vereador ruim, se você tem um prefeito ruim, você vai ficar 4 anos aí padecendo na sua cidade com as pessoas ruins que você elegeu. Então é o momento que tem para a gente ou aprovar quem está nas cadeiras ou para mudar quem está nas cadeiras. Doutor Arthur Rolo, vamos à pré-campanha, porque agora com rede social tem gente que acha que pode tudo, não é? Eu gostaria de colocar alguns tópicos. Aliás, o senhor fez uma cartilha resumida com bastante informação interessante, e aí a gente pensa o seguinte, vamos lá, o que é que se pode fazer numa pré-campanha em rede social e o que é que não se pode fazer? Aquelas pessoas que são hoje pré-candidatas a vereador, que são vereadores e que estão no exercício do mandato, quem é prefeito, quem é vice-prefeito, o que essas pessoas podem fazer na pré-campanha que não dá problema com a justiça? Na pré-campanha não pode pedir o voto direto, né? Como a gente fala em pré-candidatos,
Não pode ter o famoso vote em mim. Pode dizer o que fez de bom no passado, pode dizer o que pretende fazer de bom no futuro, quais são as propostas para melhorar a vida das pessoas e a vida na cidade, pode pedir o apoio, pode angariar aí seguidores, potencializar sua imagem, etc., mas não pode pedir o voto. Aí, Cláudio, você pode me perguntar, mas peraí, pedir voto e pedir apoio não é a mesma coisa? Não. Pedir apoio olha, eu tô com essas ideias. Você apoia essas minhas ideias? Você concorda com essas minhas ideias? Você quer saber mais sobre o meu projeto político? Você quer saber mais sobre as nossas propostas para melhorar a vida das pessoas? É nesse sentido, o apoio vai nesse sentido, em se somar aí a um possível projeto futuro de candidatura, diferente de pedir o voto. Então, pode dar entrevistas, né, no rádio, na televisão, nas redes sociais, aí participar de programas na internet, só não pode pedir o voto. Tem lá no artigo 36A da Lei 9.504, tem uma possibilidade de fazer reuniões preparatórias da campanha eleitoral em ambiente fechado. Só que agora a gente está com proibição de reuniões em ambiente fechado, então isso está relegado aí às plataformas digitais. Mas eu ainda ontem participei de uma reunião de um partido político aqui no estado de São Paulo, justamente de preparação dos presidentes de partido para as eleições municipais. Então, esse processo de preparação agora está ocorrendo, que antes era feito através de reuniões fechadas, agora está sendo feito através de reuniões virtuais. O vereador que hoje está exercendo o mandato e pretende ser candidato a prefeito, tem alguma situação que ele não pode fazer? Por exemplo, ele é vereador, se apresenta como pré-candidato a prefeito e tem que seguir algumas regras, ou não? Na verdade, os vereadores que estão no exercício do mandato e os prefeitos que estão no exercício do mandato, eles têm que tomar cuidado para não confundir as coisas públicas com a pré-campanha. Então, infelizmente, a gente sabe que tem prefeito que usa o carro da prefeitura e tem vereador que usa o carro da Câmara para atender a compromissos de pré-campanha, reuniões de pré-campanha, visitar pessoas em pré-campanha, embora isso agora esteja diminuído. Então a gente sabe que tem gente que confunde o público com o privado, principalmente nas divulgações, né? Um cuidado muito grande, principalmente os prefeitos devem ter nessa época, Cláudio, de observar o princípio da impessoalidade que está lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Significa o seguinte: as realizações são divulgadas no site da prefeitura como realizações do município, da prefeitura, e não do prefeito, e não do secretário, e não do vereador. E os vereadores também têm que tomar cuidado nas suas divulgações para não ficar exagerando, por exemplo, na promoção. Agora nessa época de pandemia, Cláudio, o Ministério Público está muito atento com essas doações de vereadores, né? Então, o que o Ministério Público fala, e em certa medida eu até concordo, que o vereador ele pode, por exemplo, doar o salário, ele pode fazer a doação de cestas básicas, obviamente desde que ele faça isso preferencialmente através de uma entidade idônea, mas não ficar exagerando na divulgação disso nas suas redes sociais. Então, às vezes o problema não é o ato em si, é a divulgação posterior desse ato. Doutor, se houver o adiamento das eleições, existem muitos prazos para afastamentos de quem pretende ser candidato a vereador ou a prefeito, muitas vezes está ligado ao poder público. Existem outras profissões, como propriamente a nossa aqui, que requer afastamento num período anterior ao prazo eleitoral. Como ficam esses afastamentos? As datas são prorrogadas, não são?
Então, você sabe que na semana passada eu recebi a ligação de um colega de vocês, que eu até falo o nome, que é deputado federal, o deputado Celso Russomano, e estava me perguntando justamente disso. Estava me falando, peraí, se adiar a eleição, adia o prazo de afastamento dos apresentadores de rádio e TV? A resposta que eu dei para ele, dou para vocês, é que não, porque o dia 30 de junho está lá como data fixa para afastamento dos apresentadores de rádio e TV. Significa que se adiar a eleição e não modificar este prazo permanecerá. Agora, existem outros prazos, como prazo, por exemplo, de filiação partidária, prazo de domicílio eleitoral, que são contados em 6 meses antes do pleito. Então, qual é a data da filiação partidária obrigatória? 6 meses antes do pleito. Qual é a data do domicílio eleitoral obrigatório? 6 meses antes do pleito. Se você atrasa para 15 de novembro, automaticamente esses prazos estão modificados. Mas, de outro lado, tem prazos que estão fixos. Por exemplo, esse de afastamento dos radialistas e apresentadores de TV, e também o prazo de propaganda eleitoral. Está lá na lei que a propaganda eleitoral começa dia 16 de agosto. Está lá na lei que as convenções partidárias são de 20 de junho a 5 de agosto. Está lá na lei que o registro de candidatura é até o dia 15 de agosto. Então, esses prazos estão com datas. Ou essas datas são modificadas, ou essas datas estão mantidas a despeito do adiamento das eleições. Só aquelas datas que têm como referência a data das eleições automaticamente estão adiadas com o adiamento das eleições. Por exemplo, essas pessoas que são comunicadores, no caso Celso Russomano, eu como hoje sou vereador e vou ter que me afastar no dia 30. Normalmente a gente tem páginas pessoais na internet, ou Facebook, Instagram e tudo mais. Esse comunicador pode estar ali nessa página fazendo seus vídeos sem ser após o dia 30, ou pode haver algum problema, doutor? Não, desvinculado de rádio, desvinculado de TV, você, enquanto qualquer pessoa, você pode ter os seus vídeos, pode ter a sua página, pode ter a sua manifestação de pensamento nas redes sociais. O que não pode ser feito por exemplo, você fazer vídeos na internet vinculados ao rádio, vinculados à televisão. Agora, você fazendo as suas participações pessoais nas suas páginas pessoais na internet, não há problema nenhum. Bom, antes da gente ir para o intervalo, eu gostaria que o senhor nos contasse o seguinte: existem uns prazos de desincompatibilização, né? Secretário municipal que deseja ser candidato a vereador, secretário municipal que deseja ser candidato a vice-prefeito, a prefeito. Como é que funciona quem está no poder público, os prazos de desincompatibilização? Bom, nós temos para vereador 2 prazos: 6 meses antes do pleito, 3 meses antes do pleito, 6 meses antes do pleito para aqueles cargos que têm poder de mando e que podem provocar o desequilíbrio maior da disputa. Por exemplo, o secretário municipal. Então, secretários municipais têm que se afastar 6 meses antes do pleito, quando vão concorrer ao cargo de vereador. Significa que já deveriam estar afastados, né? Agora, para aqueles cargos, por exemplo, efetivos, vamos falar aí de um servidor efetivo da prefeitura. Ele se afasta 3 meses antes do pleito se ele quiser concorrer vereador. Só que uma coisa interessante, Cláudio, tem muita gente que se afasta para tirar férias, ficar em casa, né, ou ficar passeando e tudo mais, e não faz campanha. O sujeito se afasta, se for efetivo vai continuar recebendo, e se afastar, receber e não tiver voto porque não fez campanha, isso configura ato de improbidade. Então, 6 meses para vereador quando tem cargo de mando, exemplo, secretário municipal, 3 meses para concorrer a vereador quando o cargo não tem poder de mando ou é um cargo efetivo. E para o prefeito,
4 meses, quando também o cargo tem relevância, tem poder de mando, e 3 meses, quando o cargo não tem tanta relevância, não tem poder de mando. Então, basicamente, são esses prazos. Tem situações que estão claras na lei e na jurisprudência, e tem situações que estão duvidosas na lei e na jurisprudência. Eu sempre peco pelo excesso. Na dúvida, eu peço para desincompatibilizar, ou ao menos dou a opção, falo, olha, eu acho que tem risco, quer correr o risco? E aí o cliente decide se desincompatibiliza ou não, mas na dúvida, a recomendação que a gente dá é sempre fazer a desincompatibilização para não ficar inelegível. Doutor Arthur Rolo, a gente vai fazer só uma pausazinha para o intervalo. Na volta eu queria que o senhor me respondesse o seguinte: olha, o cidadão, ele é vice-prefeito, mas ele quer concorrer a prefeito. Como que funciona? E também aquela situação que a gente fica sempre querendo saber se tem gente que está gastando demais na pré-campanha. O senhor falou há pouco aí que agora não dá mais para bancar a campanha inteira do bolso, e sobre pesquisas e enquetes. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso na volta do nosso intervalo. Já, aguarde aí. Qualidade de todos os dias, com preços ainda mais baixos. Hoje é dia no União. Banana nanica, 1,59 o quilo. Laranja pera, 1,87 o quilo. Melão amarelo, 2,79 o quilo. Mamão formosa ou mamão papaya, 3,29 o quilo. Cenoura, 2,39 o quilo. Milho verde a bandeja, 3,49. Maçã gala pequena, 4,59 o quilo. União Supermercado, sempre pensando em você. A Unimagem Diagnósticos segue atendendo normalmente no primeiro piso do Bragança Garden Shopping, das 8 da manhã às 18 horas, de segunda a sexta. Mas atenção, nesse momento de retorno gradual das atividades, o acesso à Unimagem é feito pela área do estacionamento e não pelo interior do shopping. O estacionamento também segue gratuito para clientes Unimagem, e se você é paciente SUS, consulte condições especiais para a realização de exames. Unimagem Diagnósticos, sempre com você. Neste momento de pandemia, a Valen Autopeças está atendendo e seguindo todas as recomendações da Avenida dos Imigrantes, 2600 a Lavapés, em Bragança Paulista. A Valen é especialista e tem tudo em peças novas, peças recuperadas certificadas pelo Detran, peças de mecânica, faróis, latarias, para-choques, com entregas rápidas e preços imbatíveis. É só ligar na Valen, 4603-4136 ou pelo WhatsApp 99386-1878. Você que está em home office e precisa fazer serviços de mecânica e troca de óleo? A Valen busca, realiza os serviços e leva de volta com total tranquilidade. Valen Autopeças, em Bragança. Você não está dormindo tão bem? A qualidade do sono interfere diretamente em sua saúde. Na Andréas Colchões, você encontra vários modelos com densidades diferentes que se adaptam à sua necessidade. Travesseiros com a altura ideal para você. Aproveite e renove o seu quarto com guarda-roupas e camas. Andréas Colchões, aberta de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, na Avenida dos Imigrantes, 789. E durma bem. Música, esporte e notícias. 102 FM, a mais ouvida. Estamos de volta com a entrevista exclusiva com o advogado Arthur Rolo, especialista em direito eleitoral, conversando conosco ao vivo por telefone, direto de São Paulo. Doutor, ficou aí essa pautazinha, vice-prefeito que quer ser prefeito, como é que tem que fazer? Bom, não pode nem substituir nem suceder o prefeito, ou seja, não pode assumir aí o cargo de prefeito nos últimos 6 meses, aí nos 6 meses anteriores ao pleito. Então, 6 meses antes do pleito não pode nem substituir nem suceder o prefeito, assumir a prefeitura, ou seja, nos 6 meses anteriores ao pleito. O vice-prefeito, se quiser, pode concorrer ao cargo de vereador?
Também a mesma, como eles aí precisa renunciar. Para concorrer ao cargo de vereador, ele precisa renunciar 6 meses antes. Certo. O presidente da Câmara quer continuar como vereador, tem alguma regra diferente? Também não vai poder nem substituir, nem suceder o prefeito. Não, fala de novo, aqui tá, eu tô no home office, o Cláudio, e aí o cachorro latindo, tudo atrapalhou o raciocínio. Sou o presidente da Câmara e quero continuar vereador. Se o presidente da Câmara quer continuar vereador, ele não vai poder assumir a prefeitura, por exemplo. Vamos pensar o seguinte, tem lá o prefeito, mas o vice-prefeito não tem a condição de substituir, ou está doente, qualquer coisa. Na linha sucessória assumiria o presidente da Câmara. O presidente da Câmara não pode assumir a prefeitura nos 6 meses anteriores ao pleito. Entendi. Ô doutor, e sobre enquetes e pesquisas? A regra é bem clara e dura sobre isso aí, não é? Bom, pesquisas têm que estar registradas a partir de 1º de janeiro, então todas as pesquisas que se refiram às eleições aí, que tenham, que pesquisem o voto do eleitor, tem que estar registradas na Justiça Eleitoral, naquele sistema do Tribunal Superior Eleitoral a partir de 1º de janeiro. Em relação às enquetes, Cláudio, o que acontece? Elas não têm critério científico e como elas são consideradas uma forma de manifestação de pensamento, elas podem ser divulgadas até o início do período eleitoral, desde que se coloque que elas são enquetes sem critério científico, sem plano amostral, enfim, tem que deixar claro que não são pesquisas. O problema acontece quando existe a divulgação de enquete como se fosse pesquisa. Tem gente que faz enquete na sua página e aí coloca a margem de erro, tudo para dar uma aparência para essa enquete de uma pesquisa. Aí isso pode configurar o crime de divulgação de pesquisa não registrada, isso é crime, e tem também uma multa ali de R$50 mil, que é uma multa bastante alta. Arthur Rolo está conversando com a gente na 102 FM sobre informações relacionadas a eleições, pré-eleição, pré-campanha. Fique atento. Doutor, tem uma última pergunta aqui minha. No período eleitoral, o candidato ele pode fazer conteúdo patrocinado, por exemplo, em redes sociais? No período eleitoral, por enquanto a partir de 16 de agosto, existe a única possibilidade de propaganda paga na internet é aquela mediante o impulsionamento pelos provedores de aplicação, por exemplo, o Facebook. Tem lá um impulsionamento específico para propaganda eleitoral, com identificação de que se trata de propaganda eleitoral, que partido, coligação e candidato poderão fazer a partir de 16 de agosto. Outras pessoas que não sejam partido, coligação e candidato não podem impulsionar propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto. Tem gente, como o Cláudio falou aí no fechamento do bloco, que já está, como se diz no popular, enfiando o pé na jaca, já está impulsionando aí 4 mil, 5 mil reais por mês no Facebook, impulsionando vídeos falando bem de si próprio, falando das suas propostas, ainda que não tenha o pedido direto de voto. Se ficar gastando o mundo e o fundo nessa pré-campanha, já o Tribunal Superior Eleitoral no final do ano passado cassou a senadora Selma Arruda, senadora pelo Mato Grosso, cassou justamente por realizar despesas vultosas na pré-campanha eleitoral. Então ela foi cassada. Então tem que tomar cuidado. Tem gente que está usando outdoor na pré-campanha, tem gente que está dando cesta básica na pré-campanha, tem gente que faz isso até em troca de voto, tem gente que está contratou cabo eleitoral para pré-campanha. Pré-campanha juridicamente não existe. Isso é uma fase que é uma fase de preparação, não é uma fase de execução. Quem está executando atos de campanha na pré-campanha, principalmente
se utiliza aí de um grande volume de recursos de igreja, recursos de sindicato, recursos de pessoa jurídica, pode ter aí se for candidato, o registro de candidatura cassado, pode ter o diploma e o mandato se for eleito cassado. Arthur Rolo, eu agradeço muito a sua presença aqui no programa, a gente até combinou, espero que encaixe na sua agenda, amanhã, 19h, a gente bater um papo pelas redes sociais, através do Instagram, nessa mesma linha aqui. Queria que o senhor ficasse à vontade para as suas orientações finais, para quem está nos ouvindo e pretende ser pré-candidato a vereador, a prefeito ou a vice aqui na próxima eleição. Bom, queria agradecer a vocês pela oportunidade, um prazer, talvez os ouvintes não saibam, mas eu aprendi a dar entrevista na 102 FM, então eu tenho um carinho muito grande pela 102 FM. Hoje eu dou entrevista em veículos nacionais, mas eu comecei na 102 FM, eu reconheço as minhas origens e cultuo as minhas origens, então dá uma sensação excelente de voltar a falar com os amigos de Bragança Paulista. E falar o seguinte, que a gente sabe que essas campanhas em Bragança e na região Bragantina, elas são campanhas aguerridas já há muito tempo, mas tem que jogar na bola, né? Não pode dar canelada, não pode dar carrinho, tem que jogar na bola. Jogar na bola é respeitar a lei, respeitar as regras, porque quem não respeita as regras não chega no final do jogo. Muito obrigado, Arthur Rolo, especialista em direito eleitoral, batendo um papo conosco aqui na 102 FM. A gente vai ao intervalo, já volta.